Voz do que clama no deserto. Vamos meditar neste versículo de Isaías 40, verso 3. Neste dia, 13 de maio de 26, neste momento, às 13 horas e 12 minutos em Itaituba, no programa Maquitube, na Rádio Clube de Itaituba 102.7. A palavra de hoje é: voz do que clama no deserto. Preparai o caminho do Senhor, endireitai ermos, vereda a nosso Deus. Que palavra é essa? Que voz é essa? Que lugar é esse? Que caminho é esse? E que veredas são essas? Um versículo pequeno de escrita, porém grande em profundidade, em largura, em altitude, pois ele é a palavra de Deus. Este versículo é uma profecia proferida ou profetizada por Isaías há 700 anos antes da era de Cristo, antes do nascimento de Jesus. 700 anos antes de Cristo, Isaías profetizou: voz do que clama no deserto, preparai o caminho do Senhor, endireitai as suas veredas, caminhos ao nosso Deus. O que Isaías estava se referindo? A que Isaías estava se referindo? Talvez o próprio Isaías não tinha noção ou percepção do que haveria de acontecer, pois quando esta profecia veio a se cumprir, Isaías já não existia mais. Ele falou algo, e 700 anos depois, mais de 700 anos depois, ela veio se cumprir. Quando ele fala voz do que clama no deserto. No Novo Testamento, houve um preparo para poder começar o ministério de Jesus. A dispensação da graça. E para o Senhor Jesus começar a pregar, houve um preparo. João Batista, o precursor de Cristo, nascido na mesma época de Jesus, milagrosamente, tanto, talvez não na mesma proporção do milagre de Cristo, mas João Batista foi promessa de Deus. Ele nasceu só para fazer cumprir esta profecia. De maneira tal que houve o preparo tanto para João Batista quanto para os seus pais, já fora de idade, mas para Deus idade não significa nada. Deus, ele é o rejuvenescedor de todas as forças e de todas as pessoas. Ele é Deus, não precisa de lógica, ele é todo poderoso, faz o que quer, como quer, onde quer e com quem quer. Portanto, Zacarias e Isabel, os pais de João, eles foram preparados para isso. João foi preparado para esse momento. E quando nasce o João, ele cresce e ele começa a pregar. E o ministério de João Batista durou apenas 6 meses. Preparado desde o nascimento, desde o ventre, escolhido para uma missão, e a sua missão durou apenas 6 meses. Um ministério curto. Talvez você que me ouve, que prega a palavra de Deus, tem quantos anos de ministério? Quantos anos você já prega a palavra de Deus? Algumas pessoas têm 20, 30, 40, 50 anos. Eu tenho mais de 20 anos que prego a palavra de Deus.
Mas João Batista, o ministério dele foi só 6 meses. E era um mensageiro de uma mensagem só. Ele não tinha público. Ele não tinha púlpito. Ele não tinha agenda. E ele nem era convidado a pregar em algum lugar. No entanto, ele pregava no deserto. No deserto da Judeia. Ele não ia para onde as pessoas estavam. As pessoas iam até onde ele e ouvia ele pregar a palavra de Deus. E quando ele começou a pregar, as pessoas perguntavam para ele quem era ele. Se ele era o Messias. E quem ele era. E ele disse: eu sou a voz do que clama no deserto. E talvez quando as pessoas ouviram João se expressar desta forma, João Batista, no Evangelho de João, no capítulo 1, eu sou a voz do que clama no deserto, eu acredito que eles imaginaram e leram Isaías 40, versículo 3, e não, mas essa expressão está na lei, essa expressão está nos profetas, voz do que clama no deserto. Quem é esse homem? Um homem que comia comida diferente, se vestia diferente, não tinha o perfil de quem morava na cidade, mas tinha um homem de uma mensagem única, de juízo, de despertamento e de alerta. Eu sou a voz do que clama no deserto, preparai o caminho do Senhor. João estava se referindo, olha, eu vim para uma mensagem, por uma causa, para vocês. Eu vim trazer uma alerta. E eu vim preparar o caminho para alguém que vem depois de mim. João disse, o que vem depois de mim é mais poderoso do que eu não sou digno nem de levar ou desatar as suas sandálias. Ele vos batizará com o Espírito Santo e com fogo. Eu batizo vocês com água porque vocês vêm confessando os seus pecados e se arrependendo. E por que eles vinham se arrependendo? Porque a mensagem de João o Batista era: arrependei-vos e convertei-vos. Preparai o vosso caminho, endireitai caminho ao Senhor. A mensagem de João o Batista, João não era a pessoa que clamava, ele era a voz do que clamava. Nós precisamos definir estas coisas aqui para que não haja controvérsias com relação à palavra de Deus. Quando a Bíblia diz voz do que clama, não é a voz que clama, é a voz do que clama. É diferente, é como se tivesse alguém sendo representado por outro alguém. E é exatamente isso. João está representando a voz daqueles que não são ouvidos. Que observe o local onde João pregava, o deserto. Quem era o público? Aqueles que queriam ouvir. As pessoas iam até João e ouviam de João dizer: arrependei-vos, se convertam, arrependam-se, convertam-se. Essa era a mensagem de João. Depois de mim vai vir um que é poderoso, então vocês precisam se arrepender. Depois de mim vem o Cristo, vocês precisam se arrepender hoje. Então João, ele representa ali no deserto. Observe, deserto, o que é deserto? Deserto é lugar árido, lugar onde não tem ninguém, lugar deserto, carente, necessitado. Então João está neste cenário, neste ambiente desértico. E alguém pode pensar, então, deserto. Mas vamos espiritualizar essa coisa. Vamos espiritualizar essa mensagem, esta palavra, no deserto. Voz do que clama no deserto. Necessariamente precisa estar no deserto? Não. Necessariamente. Por que deserto? Porque não tem o necessário. Porque falta coisas. E quando nós transmutamos essa palavra para o lado espiritual,
Nós vamos entender que deserto não significa dizer deserto de Saara, os lençóis do Maranhão, a Caatinga nordestina. Não, não está se referindo de lugar sem ninguém. Deserto pode ser um lugar muito populacionado, com muitos habitantes, mas que esteja carente e necessitado de uma voz que representa o reino de Deus. Eu e você podemos ser essa voz. Na verdade, nós somos essa voz. Nós não podemos recusar ser essa voz. Nós somos representantes do reino dos céus. Então, a voz do que clama. Por quê? No deserto. Por que clamar no deserto? Porque representa ali alguém que não está sendo ouvido. Alguém que não tem voz. Alguém que não tem condições de falar. E você é essa pessoa representando essa que não pode falar, essa que não consegue falar. Você não é a voz que clama, é a voz do que clama. Nós somos a voz daqueles que não podem falar. Nós somos o clamor daqueles que não podem clamar. É isso que a palavra vem dizer. Não é que João estava no deserto, não era que João estava clamando por ele mesmo, não, ele estava representando o povo que estava em trevas, que estava carente, ausente de Deus, precisando da luz, da glória do Senhor, e ele estava ali dizendo: eu vim para dizer a vocês, arrependam-se, se convertam-se, prepare o caminho de vocês, andem por caminhos direitos, agradem a Deus, porque depois de mim vai vir o Cristo, ele é poderoso. A mensagem nossa, a mensagem minha e sua, para este mundo que está no deserto, na escassez espiritual, no deserto sem Deus, sem Jesus, sem paz e sem salvação, nós seremos a voz do que clama. Nós seremos ou somos, pelo menos devemos ser. Assumamos, meus irmãos, esse compromisso, essa responsabilidade. Clamamos por aqueles que jazem caído na treva, na escuridão, ao passo do abismo. Seja você ou eu portador dessa voz, daquele que clama e não é ouvido. Seja eu e você o intermediário, seja você a voz do que clama no deserto. E preparemos o nosso caminho, e para que as pessoas também preparem suas veredas, preparem seus caminhos. Por que eu digo assim, irmão? Esse caminho aqui não é o caminho de Deus. Eu e você não temos condições de preparar um caminho para Deus. Nós precisamos tomar Deus como espelho, Jesus como nossa luz e seguir a Ele. Nós precisamos andar no caminho e não construir um caminho para Deus. Nós precisamos andar no caminho que Deus já construiu, que Deus já o revelou para nós, que é Cristo. Agora, quando fala o caminho do Senhor, preparai o caminho do Senhor, ou seja, a minha vida precisa ser um caminho para Deus. O que é isso? Deus vai andar por mim? Não, mas eu devo viver uma vida digna de Deus olhar para mim e ter prazer. Uma vida digna de Deus olhar para mim e através dos meus atos, dos meus feitos, Deus possa dizer: eis o meu filho amado em quem eu me comprazo. Portanto, meus amados irmãos, sejamos nós uma voz do que clama no deserto. E esta voz clamava: endireitai o vosso caminho, se convertam, se arrependam, se humilhem. Jesus está vindo aí, portanto, prepare o teu caminho, prepara a tua vinda. Nós somos porta-vozes de Deus e podemos clamar a voz do que clama no deserto. A voz daquele que não pode falar, seja a sua. Arrependam-se, se convertam-se, prepare o vosso caminho, endireitai vossas veredas. É uma mensagem de conserto, é uma mensagem de repreensão, é uma chamada de atenção para aquele que está desapercebido. Arrependam-se, se convertam-se, endireitai os vossos caminhos
e endireitai as vossas veredas, para que Deus possa se agradar de você. Amém, meus irmãos? Deus abençoe você na tarde deste dia.